Jó 42, versículo 7. Tá bom, irmãos? Amém. Amém? Pois está lendo aqui. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele, oferecer sacrifício. Sucedeu, pois, que acabando ao Senhor, dizendo a Jó aquelas palavras, ao Senhor disse, ele faz: Ô Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim que era reto com meu servo Jó. Amém, amado? Amém. Até aqui, né? Essa palavra eu estava meditando ontem, né? Aí meditei um pouco hoje, né? Aí eu falei, Senhor, como pode ser, né? Nosso irmão na fé, nosso irmão está sempre andando com a gente, né? Sempre tendo a mesma visão que a gente, né? Conhecendo o mesmo Deus, né? Deus de milagre, Deus bondoso, né? Saber que Deus ele perdoa, Deus ele é amor, Deus ele é querido, né? E nós lendo aqui a passagem de Jó, né? Nós vemos que os amigos dele, mesmo Jó, passando por tudo aquilo, né? Por sofrimento, né? Eles mesmo falam, Jó, o que você fez de errado para Deus derramar a ira dele em você, né? Às vezes nós passamos por luto, o nosso amigo, o nosso irmão na fé, às vezes ele fala, esse aí já passou, esse aí alguma coisa ele fez de errado, alguma coisa ele tenha feito que Deus acendeu a ira na vida dele, né, amado? E Deus na palavra nos ensina que esse amigo de Jó, ele não teve uma palavra de falar do amor de Deus para ele, né? Para Jó. Mesmo Jó passando tudo aquilo, eles não teve uma palavra para falar para Jó. Falar, Jó, Deus ele é contigo. Jó, Deus ele vai te tirar dessa luta, dessa barreira, desse sofrimento, né? E Deus tem ensinado isso para gente, que mesmo a gente tão na presença de Deus, vai ter pessoa que não vai ter aquela palavra de ânimo para mim, para você hoje, né? Deus ele dá a direção para a gente assim, porque a gente quando nós sai do nosso lar, vem do nosso trabalho, às vezes nós sai com preocupação, às vezes tem problema em casa, nós vamos para a casa do Senhor, praticamente para que o Senhor ele venha fazer a boa obra em nossa vida. E nós olhamos que às vezes vai ter pessoa do nosso lado vai falar, não tem mais jeito não, amigo. Não sei o que você fez, não sei o que você está passando, mas não tem mais jeito. Mas não tem mais aquela palavra de ânimo, não tem aquela palavra de consolo que o Senhor tenha dado para a gente, né? Eu posso falar que na minha caminhada já passei por várias situações e teve pessoa que falava, não tem mais jeito, né? Mas por isso que é bom, amado, porque eu sempre falo, a gente está sempre firme na presença de Deus, porque às vezes nós ouvimos essa palavra que não é consolo para a gente, nós acabamos que saindo da presença de Deus, que nem a irmã Cecília acabou de falar, às vezes tem o que é a tristeza, a depressão, o desânimo, nós acabamos que saindo da presença de Deus e esquecemos que é Deus que faz a obra, não é o homem. É Deus que faz a obra, não é o homem. E é que eu sempre falo, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre, irmão. Quem faz a obra é Deus, quem faz milagre é Deus. Por isso que eu sempre falo, sempre quando a gente for ouvir a palavra de Deus, a gente sempre vai ficar o que é atento, ouvir o que o Senhor ele quer falar conosco. Às vezes é uma palavra que entra ao nosso ouvido, no momento não vai dar resultado para você agora, no momento não vai dar resultado para você nesse momento, mas lá na frente você vai entender, você fala, opa, ouvi essa palavra, ó, estão falando isso, não, isso não é de Deus não, se afasta,
Porque Deus, Ele vai dar a direção para você, como devemos prosseguir para aquilo, para que venha estar tudo certo sobre a nossa vida. Se nós lermos mais para frente em Jó, nós vemos que o diabo olhou para Deus e Deus falou: você viu o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem reto, a minha palavra, reto a tudo que eu dei para ele? Só que o inimigo, ele estuda, ele roda, ele fica rodeando a nossa vida, para que a gente venha o que errar, para que a gente venha o que pecar contra Deus. E Jó não fez isso, mesmo sabendo tudo aquilo, que o amigo dele estava lá ao redor, falou: você fez alguma coisa? Jó, ele não pecou, Jó, ele não errou diante de Deus. E nós entendemos que essa palavra, que Deus ainda, Ele é bondoso para aquele mesmo, às vezes aquele amigo ou o nosso colega fala algo que não agrada ao nosso coração. Deus ainda é bondoso para essas vidas. Para que ele venha que se arrepender de tudo aquilo que ele falou, né? E nós lendo mais a palavra, Deus ainda fala para ele ofertar aquilo e ainda ir adiante de Jó. Para que Jó venha o que? Orar pela essa vida, pelo aquilo que ele não pôde ajudar Jó, pela palavra que ele não pôde levar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é reta, amado. Ela não desvia nem para a esquerda nem direita, ela tem o seu foco certo, que é acertar o nosso coração, que é acertar o coração daqueles que estão precisando, aqueles que estão necessitados. Nós somos chamados, amado, para fazer o que é a diferença. Nós não somos chamados para olhar o erro do outro. Nós não fomos chamados para falar para o outro: não tem mais jeito, não. Nós fomos chamados para fazer o que? A boa vontade e agradável a palavra de Deus, mostrar para o irmão que Deus, ele se faz presente, que Deus, ele pode mudar a situação, que Deus, ele pode salvar, tirar ele do erro. É essa a palavra que Deus tem ministrado ao teu coração. Para que nós não venha olhar, para que nós não venha estar atento, palavra que não agrada a Deus, mas que nós venha estar atento à palavra, à profecia, que é a palavra de Deus, amado. A palavra de Deus, ela é fechada, ela fica no livro, mas quando ela é aberta, enquanto nós começamos a meditar, ela é a boca de Deus ao nosso coração, é onde que ela penetra, amado. É onde que ela penetra. Essa palavra de Deus, ela não tem que andar só aqui no livro, mas na tábua do nosso coração. Aonde nós for caminhar, aonde nós vemos pessoa que está precisando, nós possamos levar essa palavra de Deus, amado. Nós possamos ministrar essa palavra de Deus para aquilo que Deus, ele veio para salvar um pecador. Que Deus, ele veio livrar aqueles que estão no erro. Não para julgar o erro do A, o B, o C, não. Mas que nós venha estar atentos, sempre orando para aqueles que estão errando, para que ele venha se consertar cada dia mais. A palavra de Deus, ela é tremenda. Se nós lermos o salmista, ele fala tanta coisa boa ao nosso coração. Mas o salmista também fala que ele passa por várias situações, mas ele pede socorro ao nosso Deus. Aleluia. O salmista, ele não é aquele, vamos falar assim: Deus, você está vendo eu passando por várias situações e você não está olhando para mim, não. Ele fala. Aleluia, Jesus. O salmista fala que o socorro dele é o Deus. Aleluia. Ele leva o meu sapo para o monte, de onde me virá o socorro, amado? Meu socorro vem do Senhor, é aquele que nos livra. Por isso que a cada dia mais é bom nós estar buscando a presença de Deus, ou seja na igreja, ou seja em casa, ou seja no trabalho, porque aonde que nós ir, nós somos a luz, nós temos que brilhar.
A luz de Cristo tem que brilhar em nós, amado. Por isso que é bom sempre a gente, quando subir aqui no altar, nós falar, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor venha fazer a obra, Pai. Que o Senhor venha fazer a obra cada dia mais em nossa vida. Mas eu me alegro cada dia mais ver a cada irmão aqui buscando a presença de Deus. A vida do Alan, da esposa dele, aqui no altar louvando. Você não sabe como é a alegria. Se nós já fica alegre, imagina o nosso Deus lá em cima. Como... Às vezes eles podem passar por várias situações, mas Deus está contemplando quando ele sobe aqui no altar. Deus ainda ele fala, não desanime, eu sou contigo. Eu sou contigo. Só quero que você me adore. Porque quando nós buscamos, adoramos ao Senhor, mano, o Senhor está trabalhando em cada área da nossa vida. Em cada situação que nós precisamos, mano. Porque não é todo mundo que vai se agradar pela nossa vitória, não. Não é todo mundo. Não é todo mundo que vai te dar uma boa palavra que você precisa. Não, não é todo mundo. Mas uma coisa eu falo para você. Mas o nosso Deus está disposto a ouvir o que você precisa. O nosso Deus está disposto a falar a coisa que você precisa. O homem não fala o que nós precisamos. Ele vai saber o que nós precisamos quando nós começamos a conversar com o homem, que nem um psicólogo. O psicólogo saber o que você precisa falar de tudo que você está passando para ele. Aí ele vai analisar tudo aquilo que você falou para ele e falar, então vou dar uma medicação que vai acalmar. Vou dar uma medicação que vai acalmar. Não vai tirar você dessa crise, mas ele só vai acalmar. Só que o momento que você começa a tomar essa medicação, você começa a ficar o quê? Viciado, mano. Você começa o quê? Viciado nessa medicação. Aí você começa a tomar começa a tomar 2. Se você para por um dia, a ansiedade, a depressão, ela vem cada dia mais. Eu conheci um cara, mano, que tinha ansiedade, tinha depressão. Se o carro frechava ele de moto, ele descia da moto, ele quebrava o vidro todinho do carro. Misericórdia. Eu falei, você é doido. Ele falou, Leandro, isso não é de mim, isso aí não sei o que acontece e eu faço isso. Ele falou que a força, aquilo é maior do que a força dele. O capeta para matarem ele. Aí eu falei, meu filho, para de andar de moto então. Pra você ver. E eles tomavam medicação forte. Coitado, Jesus. Entendeu? Mas eu falava, meu, se você precisa conhecer esse Deus maior que eu sirvo. Jesus tremendo. Você precisa conhecer. Eu não sei como está a vida dele hoje. Mas se você vê assim, quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, nem passar perto de você. É perigo, amado. O inimigo está o quê? De arredor, porque aquele que abrir a brecha, o inimigo ele entra e faz o que ele quer. Só por isso que é bom a gente estar sempre na presença de Deus. Jó estava na presença de Deus. O amigo de Jó conhecia Deus. Só que não teve palavra para dar força para Jó. Mas nosso Deus ele é tão misericordioso que teve dó deles. Deus abençoou a vida dele, usou ainda mais a vida de Jó, que estava passando por tudo aquilo, para estar orando pelos amigos. Para que os amigos venham ver o Deus que nós servimos, é um Deus poderoso, amado. A situação não pode abater a nossa vida. A situação não pode tirar
nós na presença de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Ale, você não sabe o que eu passo, amado. Eu também passo por situação que eu só falo, Deus, segura a minha mão, porque se eu segurar a sua mão, eu vou soltar e não sei para onde que eu vou. Mas estou aqui, firme, forte, orando. Sempre quando eu tenho tempo, eu oro. Sempre quando eu tenho tempo, eu leio a palavra de Deus. É em casa, é no trabalho. Falo do amor de Deus. E é algo assim que Deus ele tenha trabalhado cada dia mais. Eu trabalho em atendimento na área administrativa. E eu atendo muito público. Mas é difícil, hein? A gente aqui trabalha em posto de saúde ainda, nossa, parece cada coisa. Parece que você tem culpa se o médico falta, parece que você tem culpa se o médico não demora a atender. Né? E tudo, e você tem que saber se dá com essa situação. Aí tem gente que fala, não aguento não, se for eu já falo 10 palavras. Tem vezes que eu fico ouvindo, já acabou já. Deixa ela falar. É dessa forma assim. Não, só sai daqui se for atendida. Eu falo, então você sobe lá na ADM, então. Não é comigo não. Estou ensinando da forma que pode. Né? Teve uma que chegou lá para os meus colegas de trabalho. Meus colegas de trabalho atenderam a pessoa tudo bem. Ela saiu xingando os funcionários tudinho. Aí ela falou, você pode me atender? Eu posso, o que você precisa? O presidente ele falou assim, olha, tudo que meus colegas de trabalho falaram, eu falei para ela. Aí ela subiu, tá? Falou com a médica, xingou a médica e desceu. Ela falou, você foi o melhor funcionário que me atendeu. Eu falei a mesma coisa com meus colegas. Né? A diferença é quando nós servimos a Deus. É dessa maneira. Nós transmitimos o que é a luz de Cristo. Nós transmitimos, nós passamos a nossa paz para essa pessoa. É verdade. Eu sempre falo, a pessoa quando vai para um posto, já vai daquele jeito. Fala, hoje eu quero passar no médico, se não tiver eu passo barraco. É dessa forma. Hoje eu quero passar, se não tiver vaga, eu vou ter que passar de qualquer jeito. E nós temos que ter calma, ter paciência para ir agora. Quando chego lá para Senhor, abençoa minha vida lá, quando eu entrar, sair, tem a entrada. É dessa forma. Não só no meu trabalho, mas em cada trabalho que nós trabalhamos. Cada local que nós trabalhamos. Deus veio a ser o quê? Presente em cada local onde que nós estejamos. Porque nós vemos o quê? Passar a luz de Cristo para essas pessoas. A luz de passar a paz para essas pessoas que estão precisando. O amor, a palavra, o carinho. Mesmo que a vez seja difícil. Mesmo que a vez seja complicado. Mesmo que a vez você falar, o meu pavio é curto. Hoje eu não estou bom também. Mas você fala, Deus, aumenta mais o meu pavio para não ser curtinho. Amém? Tá vendo? Tem que ser assim, amado. Assim. Né? Essa palavra que eu deixo ao coração desse irmão. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que nós não venhamos ouvir palavra que não agrada a Deus. E mesmo se vir essas pessoas que não têm a boa palavra no nosso coração, que nós devemos orar para essas pessoas. Para Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, que eles possam o quê? Conhecer, ter um encontro contigo, que ele possa passar a palavra positiva ao nosso coração. Essa palavra. Vamos ficar de pé, amados. Glória, vamos orar.